11, vamos começar por orar. Tá, hoje é teologia a sério, teologia à grande. Graças a Deus já estamos a terminar a parte da interpretação. Hoje vamos só terminar um último tema que ficou aqui pendente da aula passada e vamos entrar finalmente nas doutrinas de Deus. Portanto, hoje é aquele dia que vou pedir que tenham as vossas Bíblias apostos aí ao lado, ok? Porque hoje vamos introduzir muito mais versículos nesse sentido e eles vão estar escritos no meio do texto. Então, à medida que nós formos avançando com a aula, haverá os versículos e convém que nós os apanhemos para poder ver o que é que a nossa aula está a especificar relativamente aos textos. Inclusivamente, eu vou buscar também aqui mais uma Bíblia. Eu não consegui abrir todos os textos agora, mas nós vamos nos ajudando nesse sentido. Quem quiser e tiverem uma Bíblia ao lado também, porque agora vamos começar a falar de coisas bem mais interessantes e não tanto na base da interpretação, mas fundamentalmente na base das doutrinas. E no que trata a isso, então vamos falar sobre muita Bíblia. Tá? E é bonito ver aqui os irmãos juntos. Vamos orar? Pai Santo e amado, nós glorificamos o teu precioso nome, Senhor, e é com alegria, Deus, que nós nos encontramos aqui, mais esta manhã, Senhor, hoje para uma aula de teologia, Senhor, do qual nós pedimos, Santo Espírito, que tragas a revelação nos nossos corações, no nosso entendimento, na nossa alma, Pai Santo, as especificações do reino, as especificações também acerca de quem tu és, para que, na verdade, prossigamos em te conhecer e em te conhecer mais. Antes de tudo, Senhor, eu quero, ó Pai, apresentar as nossas vidas nesta que é uma premissa da nossa manhã, nos encontrarmos aqui tão cedo para uma aula, para falarmos sobre ti, para falarmos sobre a tua palavra, para termos, ó Pai, uma dimensão maior de quem tu és, mas também para nos fortalecer, formando aquele exército que nos tens mostrado que somos, a fim de que estejamos, ó Deus, com as táticas certas, com a visualização certa, com a fé correta, para que, na verdade, em tudo não sejamos deixados em falta, mas, pelo contrário, possamos, ó Deus, não somente ofertar o que é digno, mas também, ó Pai, adquirir a sabedoria e o conhecimento que é digno também, a fim de que em tudo não nos envergonhemos, assim como diz a tua palavra, que o obreiro seja um bom manejador da tua palavra, Senhor, que não tenha com que se envergonhar. Assim, Senhor, nós acreditamos e queremos viver, porque é fundamental, ainda para mais no presente século, que não saiamos, ó Pai, enganados com qualquer espécie de doutrina, mas possamos averiguar na profundidade da tua palavra como berianos, a fim de que em tudo nós estejamos firmes na palavra, no espírito, na unção, na conversão, em prosseguir um discipulado rumo ao alvo que é Cristo, a fim de adquirirmos a glorificação para a qual nós somos chamados. Por isso, ó Pai, nós nos colocamos nesse lugar hoje de ensino, de aula, a fim de ensinar também a muitos e que os nossos corações se alegrem com cada estudo, com cada, cada doutrina que nós iremos aprender. Pai Santo, que os nossos corações se alegrem grandemente e, na verdade, todo o sono, toda a incapacidade, toda a falta de compreensão estejam a ser desligados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo menos agora e hoje, a fim de que em tudo nós sejamos esse bom sol e possamos receber de Ti com graça e misericórdia todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, Senhor, quero orar ao Pai pelo João Paulo, Senhor, pelo pé do João Paulo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, ainda que haja um propósito para eles estarem ali no hospital, Senhor, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo adquira a cura, Senhor, em nome de Jesus, nos tendões, nos ossos, em toda a parte onde há, Senhor, essa inflamação, que em nome do Senhor Jesus Cristo seja curado, ó Pai, dentro dos teus propósitos e dentro dos teus planos, todo o espírito de enfermidade se vá e que venha, Senhor, a cura, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus queridos, então, nós estamos na aula 11, eu não sei se conseguem visualizar, já estou a partilhar o ecrã, e no que trata,
então esta aula de forma incrível. Nós partilhámos já muito conteúdo em 10 aulas e irá surgir um questionário sobre a interpretação e sobre a importância da teologia nas nossas vidas e do estudo da teologia. Portanto, vai ser um questionário de perguntas de verdadeiro ou falso, por exemplo, ou de escolha múltipla. Não tem uma avaliação, mas no fundo servirá para hum, em- para verificarmos o nosso conhecimento acerca disso e também para talvez voltarmos a olhar para os PDFs que têm sido distribuídos. Portanto, a aula décima foi há 2 semanas, aliás, semana passada não houve por causa do apagão, mas esse questionário vai surgir, creio que ainda esta semana, ok? Bem, então nós estávamos a falar sobre a interpretação e as linhas de interpretação, o porquê é tão importante nós termos a interpretação correta, falámos do contexto, falámos também ahm, dos lugares, da forma como uma palavra de Deus é escrita. Aliás, eu acho até que vou abrir aqui mais também para só trazermos aqui alguns temas que, pronto, a distinção entre a linguagem literal e figurada ou figurativa, né? Falámos sobre então a importância dessas mesmas ações. Terminámos com uma tipologia que emprega o Novo Testamento, a tipologia da linguagem, os símbolos, ações simbólicas e descrição apocalíptica, e falámos sobre a poesia, desculpem, a profecia, dentro do contexto bíblico como algo a ser interpretado, e hoje vamos falar então da linguagem da criação e o clímax, que nesse ponto faz parte dessa mesma linguagem. Ok? Tudo claro dentro do contexto bíblico. Então, a linguagem da criação e clímax, o que sabemos a respeito da criação do mundo consiste apenas no que Deus quis revelar, não apenas em Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, mas em todo o Antigo e Novo Testamentos. A criação divina de tudo o que existe é um facto que se afirma sem hesitação. Contudo, as passagens não dizem como ele criou, conforme exige o pensamento científico moderno. Para pensar biblicamente sobre a criação ou sobre o clímax da história, temos de nos ater ao que dizem as passagens. Embora a linguagem figurada, bem como literal, seja usada para descrever tanto o começo como o fim da história. As narrativas referem-se a eventos reais, com tão poucos detalhes, não é possível supor que se tenha um quadro inteiro. Não devemos nos considerar o artista que interpreta o quadro, como foi que as coisas aconteceram como deverão acontecer. No entanto, podemos perfeitamente agradecer a Deus pelo, pelo todo do quadro, ou pela bola do quadro, né? Ainda parcial, que ele nos deu na Escritura. Ou seja, o que trata a criação, de facto, nós não temos a forma como Deus criou, como ah, alguém quer realizar um estudo num banco de ensaio e verificar passo a passo e dizer porquê e como, se eu juntar isto e aquilo vai dar a reação e vai trazer outra substância formada de outra forma, ok? Mas no que trata à criação, aquilo que no fundo devemos perceber é que nós não iremos entender tudo. E daí então surgem várias teorias, né? Que é o caso do Big Bang, por exemplo, que em nada contraria, por exemplo, a criação. Contudo, é importante, ainda sobre a criação e mais em base de curiosidade, existem hoje algumas teorias muito conceituais que são fundamentadas no contexto. Um desses precursores que fala muito sobre a criação, infelizmente já não está entre nós, é o Adalto, acho que é Adalto Lourenço, eu acho que é isso mesmo, tá? Faleceu o ano passado. É um dos grandes precursores das teorias evolucionistas
desculpem, da criação, tá? Ele é brasileiro, mas é um químico, um físico, aliás, professor, catedrático, alguém com uma sabedoria e um entendimento brilhante, ok, sobre a criação, que eu aconselho a quem se interessa pelo estudo da criação e dos 6 dias da criação a verificar, porque ele é realmente extraordinário no que trata ao entendimento. Também existem outros teólogos que têm trazido como base científica várias explanações acerca, por exemplo, da rotação da base carbónica e, e, e de tantas outras visões sobre a criação, né, de uma forma já literal e contextual bíblica, que vos posso depois mais tarde indicar, porque não tenho aqui o nome das pessoas, mas desde a teoria da formação inteligente ou a teoria da criação inteligente, há muitos outros passos que testificam ah, o contexto bíblico e a idade da Terra, não a milhares de milhões de anos, mas para aquilo que nós conhecemos bíblico num padrão entre 7. Bem, então continuando sobre a linguagem, há também a poesia, nós vimos que há livros poéticos, então há trechos extensos do Antigo Testamento que são poesia, uma forma de literatura padronizada, rítmica, que se caracteriza pelo uso deliberado, figurado e, em geral, belo ou eficaz da língua. Lembrando, nós estamos e continuamos a falar sobre a interpretação contextual ou a interpretação textual bíblica. A poesia moderna se conhece em geral pelo padrão do seu com, às vezes tem versos que rimam. A poesia hebraica não depende de um padrão sonoro, sim de um padrão equilibrado de pensamento. Poesia é muito difícil de se traduzir de uma linguagem para a outra, porque os padrões devem ser comunicados. Está cheio de gralhas aqui, as crianças estavam à minha volta. Comunicados juntamente com os sentidos das palavras. Segue abaixo então uma estrofe hebraica de Isaías 1:3, traduzido para português. O boi conhece o seu proprietário e o jumento o conho posto pelo dono, mas Israel não tem conhecimento, ou seja, nada rima o jumento, quer dizer, pode rimar o jumento com o conhecimento. O meu povo não entende. Então, no que trata a isso, é fácil ver que o paralelismo destas 4 linhas é a principal característica da poesia hebraica. Nos 2 pares de linhas, as primeiras, a segunda tem a mesma ideia da primeira, se dá um nome de paralelismo sinónico, ou seja, o boi, né, e o jumento, depois Israel e o meu povo. Apresenta-se então uma ideia que depois é repetida com diferentes palavras. No primeiro par, o verbo não é repetido, com 3 unidades acentuadas na primeira linha e 2 na segunda. A métrica usada é 3 por 2. Bom para os músicos entenderem o que é. No segundo par de linhas, as 2 unidades acentuadas em cada uma formam uma métrica de 2 por 2. A terceira e a quarta linha também apresentam paralelismo sinónico, ou seja, esta é uma avaliação gramatical em termos eh, do estudo da língua, né, de como a poesia é formada e como ela é formada também no hebraico. É só um exemplo óbvio que é no fim com o fim de nos ajudar à interpretação do que é. Para o leitor desatento, este tipo de detalhe pode parecer irrelevante para o sentido do texto, mas ele é parte da postura poética do autor. A forma em si transmite significado e também alerta o leitor para que espere imagens de palavras, equilíbrio rítmico e imaginação artística. Consequentemente, é vantagem usar uma tradução que preserve a poesia em formato tipográfico, que permita reconhecê-la facilmente. O formato ajuda o leitor a fazer o deslocamento necessário da prosa para a construção poética. É bom ler poesia em voz alta, procurando sentir o equilíbrio das ideias e as unidades das quais recai a ênfase. Com isso, o leitor terá um contacto mais íntimo com o estilo do autor original.
com muito cuidado, estruturou as suas ideias numa bela linguagem poética. Isso é parte do importante primeiro passo da interpretação, descobrir o sentido que tinha uma passagem para o autor e o leitor originais. Por exemplo, os Salmos, que é um livro de canções, naturalmente, são poesia, mas do que trata é essa mesma poesia, né, difícil de de entender como poesia para nós, em português, parece mais um texto que está dentro de um contexto, mas são orações, são canções, ok? Ainda que sejam extensas como o Salmo 119, por exemplo. Então temos como conclusão no que trata a interpretação, a tarefa de interpretar a Bíblia jamais acaba. O cristão deve esforçar-se sempre para compreender o seu significado corretamente e reformulá-lo para o mundo atual. A teologia esforça-se para dizer de forma condensada o que é ensinado sobre um assunto específico em todas as partes da Bíblia. Muitos cristãos aceitam ingenuamente doutrinas ensinadas nas suas igrejas. Quem começa a estudar a Bíblia por conta própria e aplica cuidadosamente os dois passos da interpretação sadia, entenderá melhor as doutrinas básicas do cristianismo. Se o estudo bíblico levar a questionar algumas coisas que houve a respeito da Bíblia, isso também é sinal de crescimento sadio. Nenhum cristão consciente deveria parar de estudar a palavra de Deus. Novas ideias devem ser conferidas com os seus ensinamentos. Declarações frágeis ou imprecisas a respeito do que Deus está a dizer, hoje são revistas com base nos novos discernimentos do que Deus disse no passado. Como é óbvio, todos estão livres de questionar. Ah, nas seitas é que não se pode questionar aquilo que se está a ensinar. Tá? Em, em- em toda a ideologia bíblica ou em toda a teologia nasce de questionamento, assim como o mundo filosófico nasce de questionamento, a teologia ela prevalece em questionamentos. O porquê e para quê. Naturalmente, em muitos aspectos, nós vamos encontrar essas respostas na Bíblia. Por isso, não é errado questionar porque é que na igreja aquilo aconteceu, ou porque é que aquilo outro aconteceu, o que é que a Bíblia nos fala acerca daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós vivemos. Mais ainda, a própria doutrina e o próprio ensino deve ser questionada, né? A forma como nasce uma doutrina, porque vai que ela nasce numa tradição e não naquilo que é bíblico. Um exemplo, né, é que a Bíblia, por exemplo, diz que as mulheres não devem usar de homens. E por causa dessa visão, que no fundo tem a ver com algo temporal, definir o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher, no que trata a um contexto, um lugar onde, por exemplo, todos usavam, vou dizer, saia, porque não havia calças na época. As calças foram inventadas muito, muito depois, já perto aí do sei lá em que século é que a calça foi inventada, mas foi inventada já bem depois do contexto bíblico, ok? Só que foi inventada primeiramente para homens. Em algumas igrejas, então, assumiu-se que as calças seriam somente para homens, não se adequando à época do que é roupa de quem ou para quem, né? Então, nesse sentido, a interpretação levou a uma tradição, e essa tradição fez com que em determinados ambientes ou em determinadas culturas de igreja, essa tradição diz que a mulher não pode usar calças, não, sei lá, não pode fazer depilação, ou não pode fazer aquilo ou aquilo outro, em contextos diferentes, claro. Então, no que trata a esse sentido, ele é temporal e nasce na tradição, não na devida interpretação bíblica contextual. Não quer dizer que a Bíblia se adequa aos tempos, mas há, de facto, algumas coisas que, tendo uma visão de tradição, se devem de adequar aos tempos. O pecado será sempre pecado, ok? Ele nunca mudará, tá bom?
No que trata a hábitos e costumes, eles vão mudando ao longo dos séculos, desde que não entrem na barreira daquilo que é pecaminoso, ok? Ou que leva ao pecado, aí então não há problema. Ah, ok? Pronto. Continuando então aqui, a interpretação que o cristão faz no seu devocional pode ser sempre melhor, porque as necessidades pessoais estão sempre a mudar. De repente é possível que se vejam coisas importantes que antes passavam despercebidas, até mesmo passagens favoritas estudadas já muitas vezes. Os dois passos básicos de interpretação são importantes também no estudo devocional da Bíblia. Suponha que tem dúvidas, leia a passagem sobre Tomé e o que ele vivenciou, em João 20, 24 a 29, por exemplo. Nós conhecemos o contexto, duvido que Jesus tenha aparecido somente se eu tocar nele, né? Continuando, o primeiro passo consiste em descobrir como Tomé venceu as suas dúvidas. O segundo consiste em aplicar criativamente a narrativa à sua situação pessoal. É bom saber que houve pessoas na Bíblia que tiveram os mesmos problemas que nós. A estratégia dos dois passos aplicados à interpretação evita também que o estudo bíblico ou que os estudos bíblicos em grupo caia num mero compartilhar de opiniões sem uma base bíblica verdadeira. Uma pessoa hábil nesse tipo de estratégia pode ajudar outras a dar a sua contribuição para que o grupo entenda que a passagem uma passagem especial. Então, naturalmente, nós devemos questionar onde é que essa ideia ou essa opinião tem base bíblica e procurarmos, evidentemente, essa mesma base. Trazendo um exemplo ao contexto que eu costumo referir com alguma, com algumas vezes, né? É, por exemplo, o contexto do que é ministério e do que não é ministério, daquilo que se passou a dizer por tradição, mas que não é propriamente bíblico. Por exemplo, a família não é um ministério, ok? O ministério está dentro do padrão de 5 ministérios que têm como base edificar a igreja, são os 5 ministérios. A família é o segundo mandamento, amar a si mesmo, ok? Assim como o apóstolo Paulo refere, aquele que ama a sua esposa, boa coisa faz, ama-se a si mesmo. E a família entra dentro do padrão. Irá o homem da casa da sua parentela, da casa do seu pai, se unirá a sua esposa e será uma só carne. Então, esse é o padrão. Família é segundo mandamento, ok? E o cumprimento do chamado, ainda que esteja dentro do segundo mandamento, é a parte B, apesar dele estar escrito à frente, mas é a parte B que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas, na verdade, nós devemos amar primeiro a nós mesmos, primeiro cuidar da nossa família e depois amar o próximo. E no que trata de amar o próximo, trata-se também do desenvolver do ministério. E os ministérios são cinco, então, que é o apostolado, o profético, o evangelístico, o pastorado e o mestre ou o ensino. Ok? Esses são os ministérios. Por tradição, então assumiu-se que a família era ministério porque a palavra ministério tinha enorme ênfase no final dos anos 90, ou melhor, no final dos anos 80 início dos 90, onde algumas mulheres deixaram tradicionalmente as suas casas, deixaram as suas funções nas suas casas para se integrarem de forma total na igreja, deixando então a família e ou seja, o esposo e os filhos, né? Sem cuidar deles, sem ter a sua posição de mãe e de esposa, né? E então, negligenciando essa parte, alguns pastores pelo peso da palavra ministério, passou a ensinar que a família seria então o primeiro ministério. A família não é ministério, ok? Não no contexto bíblico, numa análise um pouco mais ortodoxa. Vamos continuar então. Aqui eu fiz uma separação só porque terminámos o tema da interpretação e vamos entrar na interpretação propriamente dita, vamos entrar na doutrina de Deus Pai. Tá? Nós sabemos que Deus é uma trindade, no sentido de ser Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos falar das pessoas individualmente, são três pessoas que são uma, né? E uma que são três pessoas.
Eu sei que podem surgir alguns questionamentos ou algumas questões, na verdade, para nós que conseguimos nos identificar apenas como um indivíduo, pode ser um pouco difícil entendermos isso, mas nós também, feitos à imagem e semelhança de Deus, também somos em três, né? Se formos analisar e pensar bem, somos corpo, alma e espírito, ok? Então, no que trata a esse sentido, vivemos em contextualizações diferentes também. Então, aquilo que nós vamos verificar, vamos falar primeiro das doutrinas e depois, mais tarde, da Trindade como seu filho. Uma doutrina de Deus Pai. Vamos lá. Eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, 22. O ensinamento mais fundamental da Bíblia e da teologia cristã é que Deus existe e que, em última análise, Ele está no controle do universo. Ele é soberano sobre tudo, está no controle de tudo. Esse é o fundamento sobre o qual toda a teologia cristã foi e é edificada. O conceito bíblico de Deus, a existência de Deus, né? As dúvidas sobre a existência de Deus não são discutidas na Escritura, ou seja, em parte alguma na Escritura, a evidência, ou melhor, qualquer dúvida sobre a existência de Deus não se coloca. A Escritura, Deus é imanente e transcendente. Na Escritura, ele está sempre, mas sempre presente. Cristo é o foco da Escritura. Erroneamente, alguns homens têm dito que nós somos o foco da Escritura, somos o foco de Deus. Na verdade, a Escritura aponta-nos somente para Cristo, aponta-nos para Deus, aponta-nos para a Trindade, aponta-nos para o relacionamento para o qual nós fomos criados, aponta-nos para a redenção, aponta-nos a um homem pecador que está a ser salvo pelo ministério da reconciliação por Deus. O homem se desviou, ok? Aponta então para essa mesma história entre Deus e o homem. Toda a Escritura aponta para reconciliação e integração. Também, claro, aponta para o fim dos tempos, mas no sentido sempre de avisar o homem sobre as consequências do seu afastamento para com Deus. A Bíblia aponta sempre para a reconciliação. A existência, então, de Deus. As dúvidas sobre a existência de Deus não são discutidas nas Escrituras. A sua existência é presumida em todas elas. A passagem que abre a Bíblia mostra Deus como Criador e soberano do céu e da terra e estabelece o padrão para todas as demais passagens em que Deus é indescendível por uma visão adequada da vida e do mundo. Portanto, a Bíblia não indaga se Deus existe, mas sim que é Ele, aliás, e como pode ser conhecido. Portanto, no que trata a abertura, nós podemos ter a abertura, eh, a abertura literal e a abertura contextual. Se formos à abertura literal, nós vamos então a ler o primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, no princípio, criou Deus, Elohim criou. Tá? Se nós estivéssemos a ler em hebraico, Elohim estaria no primeiro. Se nós quisermos entender de uma formação cronológica, nós vamos a João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No início era o Verbo, ou a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É interessante fazer uma análise com uma Bíblia cronológica também, nos dará uma visão temporal. Contudo, trata, então, a Bíblia é centrada em Deus, é centrada na Trindade, não centrada no homem. É a revelação de Deus para com o homem. Ele está a dizer: Eu estou aqui, eu criei tudo, eu te amo, eu
eu criei-te para um relacionamento íntimo, os teus antepassados se desviaram, mas eu estou outra vez a restaurar, né, o propósito para o qual eu te criei. As escrituras admitem a existência do ateísmo, confesso, né? Que é o ateísmo, aqueles que não creem em Deus. Todavia, esse ateísmo é considerado sobretudo um problema moral, e não intelectual. O tolo que nega a existência de Deus, no Salmo 14, 1, por exemplo, eu vou abrir aqui para nós entendermos o que estamos a falar. E disseram os necios no seu coração não há Deus, ou seja, os tolos. Então têm-se corrompido, fazendo-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Porque a existência de Deus traz uma responsabilidade moral, um julgamento no final. Mas também é mesmo essa existência que nos traz um padrão moral e civilizacional para a nossa sociedade, coisa que mais do que nunca querem tentar apagar. Mas, contudo, eh, eh, trata-se então de um problema moral e não propriamente intelectual. O que faz então, o tolo nega a existência de Deus, o faz não tanto por razões filosóficas, que são em todo o caso incapazes de desacreditar o absoluto e não ser afirmando, como nós vimos, por exemplo, nas primeiras aulas que falámos sobre Tomás de Aquino e sobre o desenvolvimento filosófico cartesiano que Tomás de Aquino trazia pelo esse mesmo pensamento a prova da existência de Deus argumentativa, né, filosoficamente e argumentativa, sobre o motor inicial das coisas que foram criadas, ok? Então, trazendo à revelação essa mesma ideia, a própria filosofia, ela não consegue contrariar a existência de Deus chegando a um motor inicial, ou seja, algo fez uma outra coisa iniciar um processo de movimento. Um objeto inanimado, ele não pode pôr outro em movimento, porém só um em movimento pode colocar outro em movimento. Ou seja, houve um criador, há um criador, e ele realmente fez todas as coisas. O Big Bang, por exemplo, que tanta comunidade científica, ou melhor, que os leigos, por assim dizer, científicos, comprova a não existência de Deus, na verdade é apenas uma teoria que fala como foi formado, mas não consegue especificar o ignitor. E o que é que formou aquela matéria? Okay? No fundo, então, é disso que se trata. O facto de existir um Deus traz uma responsabilidade moral. E é isso que os homens naturalmente querem fugir. E sim por uma opção prática, às vezes tática, de viver sem levar Deus em conta. Salmo 10:4, por exemplo, acerca disso mesmo, diz o seguinte: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga todas as suas cogitações, são não a Deus. Então, por causa da insubmissão do homem devido ao seu orgulho, ele prefere dizer para si mesmo: não, não há Deus, ok? Por causa do seu envolvimento moral e da sua responsabilidade moral. As Escrituras reconhecem a supressão voluntária, tanto condenável, do conhecimento de Deus, como também diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz exatamente o seguinte, que eu vou abrir aqui e vou ler para vocês, diz que porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça, e dos homens se detém a verdade em injustiça. Né? Mais uma vez, falamos então sobre a responsabilidade moral da existência de Deus. Por isso, o homem hoje prefere dizer que não há Deus, ok? Porque isso traz uma responsabilidade moral. Né? Ou seja, os pecados, toda a imoralidade que o homem quer continuar a cometer, tá? Deve ser apagada ou apaga, né? Ou provoca o ateísmo. Ainda que hajam homens solidários com outros homens no ateísmo, ok? Há, de facto, um orgulho sobre terem que se submeter a vontade de alguém que é soberano por Deus, tá? Conhecimento de Deus, sim?
Júnior, queres dizer alguma coisa? Não, 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 pastor. Abri sem querer aqui o microfone. Ah, então desliga, senão a montanha cai em cima de ti. Vamos lá. Conhecimento de Deus. De acordo com as Escrituras, Deus se dá a conhecer tão somente por iniciativa própria, mostrando-se pela revelação. As tentativas humanas de refletir sobre Deus e de alcançá-lo de várias maneiras, inclusive pelas tais provas da existência de Deus, acham-se inevitavelmente limitadas pelo reino da existência de Deus. Acham-se inevitavelmente limitadas pelo reino da existência de Deus criada. Pronto, duas vezes aqui, ok. Embora o homem possa apresentar fortes evidências da provável existência de um Deus, ele não pode, porém, chegar ao conhecimento de Deus transcendente das Escrituras, como diz, por exemplo, em 1 Coríntios 1 a 21, okay? Deus é transcendente, né? E seria difícil, e como nós já falámos também, por um campo científico, colocar Deus dentro de um banco de ensaio e dizer aqui está Deus, eu agora consigo estudá-lo. Deus é infinitamente grande e infinitamente maior. Seria como o criador ou o criador de um programa de computador se submeter ao seu próprio programa. Ok? Então, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, pela sua sabedoria, o mundo não consegue estudar a Deus, pela sua própria sabedoria e conhecimento, se não for Ele a revelar-se. Então, há uma autorrevelação de Deus. Assim como uma pessoa qualquer só se dá a conhecer de verdade, expondo quem é, Deus, que só pode por Ele mesmo, é conhecido. Deus que só por Ele mesmo, aliás, é conhecido, se dá a conhecer por intermédio do seu Espírito. Em 1 Coríntios também 2, 10 a 11, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ok? Então, com isso, torna-se objeto de conhecimento humano, ou seja, Deus revela-se por intermédio do seu Espírito, revela-se por intermédio da intimidade que o homem tem com ele, né? Trazendo primeiro Jesus Cristo como uma revelação interina de quem ele é para todas as pessoas, né? Não quer dizer que não se tenha revelado aos homens antes, mas a revelação ela foi diferente. Antes homens. Bem, vou avançar, senão vamos levar muito tempo e já são 6h41, ainda há muito que falar. Um pouco da realidade e do poder de Deus está revelado na criação, principalmente nos seres humanos, na preservação do universo. Em Atos 17, 29, por exemplo, aliás, já aproveitando que estamos em Romanos, que traz também esse deslumbre, estamos em Romanos, não, estamos em Coríntios, Atos 17, 29 diz o seguinte: tendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. É? Em Romanos 1,20 também diz o seguinte: porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui então traz uma razão sobre como o homem ah, pode ter Deus revelado por intermédio da criação. Porém, é só uma pequena parte. Na medida em que a razão humana produz o conceito de um Deus, ele se acha, sem dúvida alguma, relacionado a essa revelação geral ou natural. Óbvio que nós dizemos, por exemplo, que a revelação na criação é uma revelação natural de Deus. Contudo, a entrada do pecado e o seu efeito alienante cega as pessoas e as impede de ver verdadeiramente a Deus por meio. Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, se detém a verdade e a justiça. E também Efésios 4 fala um pouco sobre isso. Também vou abrir aqui.
não se distraem, fiquem comigo. Efésios, Efésios 4, não sei se alguém já conseguiu abrir aí, conseguiu, quiser já partilhar e ler. Efésios 4, 18, já encontrei, ter uma bênção. Dizem que merecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Né? Então, o homem, por causa do pecado, ele não consegue olhar para tudo o que existe e perceber que há um Deus. Quanto mais infiltrado, quanto mais impregnado ele viver no pecado, mais difícil será esse acesso e essa compreensão. Por causa também da envolvência da lei moral ou da responsabilidade moral que falámos há pouco. Sem fé, tal conhecimento natural de Deus resulta inevitavelmente em falsos deuses idolátricos. Romanos 1, 21 a 25 também fala um pouco sobre isso. Diz o seguinte: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia. Desculpa, estou no 24, vou ler do 21. Romanos 1, 21. Diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, de quadrúpedes e de répteis, ou seja, imagens, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Este é um risco também que ocorre nas nossas igrejas, quando nós, pode ocorrer em nós, que ah, faz-nos olhar para as bênçãos que Deus nos pode dar, né, idolatrando então essas mesmas bênçãos ou esses mesmos métodos, em vez de adorarmos a Deus e ao Senhor. Continuando. Além disso, a Bíblia diz que, mesmo antes da queda, o conhecimento que o homem tinha de Deus decorria não só da revelação natural à volta, materializada na criação, mas também de uma comunicação pessoal e direta com Deus. Portanto, embora Deus estabeleça contacto com os seres humanos por atos manifestos na criação e na história, o seu principal meio de revelação se dá pela palavra, pelo Logos, hoje pelo conjunto dos 66 livros que são as nossas Bíblias. Já o conhecimento, já o conhecimento humano é basicamente de caráter conceitual. Nem mesmo os atos divinos se dão por obras mudas, já que são acompanhadas pela interpretação da palavra para que o seu verdadeiro significado seja conhecido. A revelação de Deus atingiu o seu ponto máximo na pessoa de Jesus Cristo. Não foi apenas portador da palavra da revelação divina. Ele era e é a própria palavra divina em pessoa. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como especifica, por exemplo, em Colossenses 2:9. É bom que o obreiro saiba manejar bem a sua espada. Eu hoje estou só a usar papel aqui. 2:9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, que é o verso que acabámos de ler, e também Hebreus 1, Hebreus 1, 3. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai. Hebreus 1:3 diz: o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Falando também de Cristo e da revelação de Cristo, havendo Deus, capítulo 1, versículo 1, porque eu não li a partir do 3, diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, quem fez também o mundo, o qual então, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus é o Logos vivo, a representação clara, não da criação, mas do próprio Deus. Portanto, nos seus atos, ele tabernaculou conosco, né? Ele andou entre nós. Portanto, nos seus atos,
poderosos de Criador e Redentor nas suas palavras reveladas, Deus, pelo Espírito, revela-se para que assim comunique o verdadeiro conhecimento de si mesmo àqueles que, pela fé, se abrem à manifestação de Deus por iniciativa própria. No ano passado, quando nós falávamos sobre a revelação de Deus e a forma como Deus se revela, Ele se revela por intermédio do seu amor e da sua graça. Ou seja, Ele ama tanto a sua criação e Ele é tão gracioso que Ele decidiu se revelar a ela mesmo, fazendo para o homem, revelando-se ao homem como Deus e trazendo e colocando Deus na terra para ter um representante dele mesmo revelado à criação. O homem falhando dessa posição de ser Deus revelado na terra, ou de ocupar esse sacerdócio na terra, no fundo, o que aconteceu foi o desvio então a alienação da parte do homem para com Deus. A relação de Deus não se esgota totalmente, o seu ser nem a sua atividade. Nós nunca teremos a plenitude da revelação de Deus. Ele é eterno, ele é infinito. Okay? Mesmo nós na eternidade teremos dia após dia revelações novas de Deus. Ele continua a ser incompreensível, de tal modo que o homem não tem como imaginá-lo perfeitamente, tanto no que diz respeito à sua essência, quanto aos seus caminhos. Aqui, João, eu julgo que seja João 36, mas também pode ser Jó, porque, portanto, eu não pus o acento, eu acho que não há em João 36 capítulos. Yeah, é isso mesmo, é Jó 36, 26. Quem conseguir abrir aí rapidamente, pode abrir o microfone e ler o texto, por favor, e ajudar-me na aula. Porque, entretanto, o meu Jó decidiu esconder-se. Jó 36, 26 diz o seguinte: Eis que Deus é grande e nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Isaías 40, um dos nossos versos de eleição, também dos nossos capítulos de eleição, diz no versículo 13, também depois no 28, as minhas mãos já estão secas, não consigo tirar as folhas, diz o seguinte: quem guiou o Espírito do Senhor e o conselheiro o ensinou? E no 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Deuteronômio 29, 29 diz o seguinte: também confirmação da mesma palavra, que conta que o 28 era tão grande. Diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então a finitude não pode compreender o que é infinito, nem tão poucos padrões humanos de pensamento que estão associados ao ambiente criado podem entender completamente o reino transcendente de Deus. Em face dessa limitação da razão humana, algumas vertentes da teologia mística negaram a possibilidade de conhecer a Deus ou de defini-lo. É possível, então, experimentá-lo, mas somente num estado de êxtase que transcende o pensamento conceitual. Quando nós somos tocados ou num ambiente da sua presença, de glória, onde Deus está a movimentar, onde há o agir do Espírito, é possível nós experimentá-lo e com isso ter uma experiência muito real. Mas como havemos falado, a nossa fé não se pode basear nas experiências, a nossa fé tem que se basear na nossa razão. E é tão evidente a razão que Deus se comprova em todas as artes.
O racionalismo moderno, por exemplo, defende também a impossibilidade de conhecer a Deus. A essa equação junta a incompreensibilidade de Deus com a impossibilidade de conhecê-lo. É válida apenas tornando-se a premissa de que o conhecimento humano de Deus é derivado da razão humana. Contudo, o Deus incompreensível das Escrituras é o Deus que se aproxima das pessoas pela revelação de si mesmo. O conhecimento assim obtido, embora limitado em conformidade com o desejo perfeito, nem por isso deixa de ser um conhecimento verdadeiro de ser e da sua obra. Ao se dar a conhecer a nós, Deus dá à sua palavra uma forma finita, compatível com a condição da criatura do ser humano. Apesar dessa acomodação necessária às limitações do entendimento humano, o conhecimento revelado de Deus é, ainda assim, um conhecimento autêntico. As teorias que recorrem à diferença entre Deus e o homem para negar a possibilidade de uma comunicação genuína, o conhecimento verdadeiro, não fazem justiça a, no mínimo, dois fatos bíblicos. Ou seja, Deus se diminui a sua, da sua grandeza para conseguir entrar nos nossos conceitos e podermos ter pequenas revelações de quem Ele é. É como que um polígono, como um cubo, por exemplo, se reduzisse a uma dimensão de um ponto, ok? E para ser compreendido pelo ponto. Os dois factos, então, bíblicos que acabamos de falar é que Deus criou o homem à sua imagem e certamente incluiu uma semelhança suficiente para a comunicação, e outro facto, a omnipotência divina que implica a possibilidade de Deus fazer uma criatura a quem possa verdadeiramente se revelar, se essa for a sua vontade. Ok? É claro que persiste um ocultamento no que diz respeito à compreensão total de Deus. Ele, porém, não fica oculto, porque nos concedeu o conhecimento verdadeiro, ainda que parcial, de si mesmo, por revelação compreensível ao homem. E uma vez que esse conhecimento consiste numa verdade comunicada por Deus, não em ideias meramente humanas que brotam da experiência. Ele pode incluir o conhecimento de Deus em si mesmo, bem como o conhecimento das suas relações com a criação. Os homens do Antigo Testamento, a maior parte deles tiveram experiência com Deus no que trata à experiência em si. Ou seja, a revelação que eles tinham de Deus era a sua experiência para com o Criador. Hoje, nós temos uma experiência ou uma revelação não tão limitada à nossa experiência leve e momentânea, mas sim à experiência também de outros que nos deixaram a experiência da própria revelação dos escritores ou dos autores da Bíblia. Óbvio, toda ela inspirada pelo Espírito Santo. Aqui então não há, como nós vimos da interpretação, argumento que contraponha essa mesma inspiração. A natureza do nosso conhecimento de Deus tem sido objeto de muita discussão teológica, da teologia cristã. Houve quem enfatizasse o caráter negativo do nosso conhecimento. Por exemplo, Deus é infinito, atemporal, incorpóreo. Outros, principalmente Tomás de Aquino, defendem um conhecimento analógico semelhante ao conhecimento de Deus, porém distinto em razão da sua finita grandeza. Basta dizer que, mesmo negativo, como o infinito, por exemplo, comunica um conceito de grandeza. E embora a analogia possa ser usada para conferir uma distinção em profundidade e amplitude de entendimento, há finalmente um sentido em que o conhecimento humano das coisas divinas é o mesmo de Deus. A linguagem analógica ou metafórica, ali há um erro, ou metafórica deve ter algum ponto unívoco de conhecimento em relação ao seu referente para que possa ser considerado efetivamente análogo a ele. É interessante notar que a Bíblia, para a Bíblia, o problema do conhecimento verdadeiro de Deus é moral e não no ético. O que é que significa no ético? Se calhar alguns já se perguntaram. Eu ontem tinha visto, mas confesso que já me passou. Significa que estuda os fenómenos subjetivos da consciência e da mente, do espírito na vida a partir de um ponto de vista. Ou seja, é uma comparação, assim como há pouco falava sobre o pensamento filosófico que chega a um
autor da criação, ok? Esse é uma visão noética, ok? De comparação de algo que já existe, de algo que nos é possível observar, ok? Tenho aqui uma chávena, ela em si mesma é estática. Se eu não provocar nela um movimento, ela não se irá mexer. Porém, há a criação da mesma chávena e há aquilo que é a movimentação. Então, alguém criou a matéria-prima, alguém mudou ou modelou a matéria-prima, a transformou num vidro. E desse vidro eu estou a usar, eu estou a colocar nele movimento. Ok? Tudo isso são etapas que vencem a força, ou que são força motriz, que coloca em andamento as coisas. E este é o pensamento de comparação. Ok? Ou seja, assim como eu estou a fazer todas estas coisas com esta chave, existe uma comparação abrangente e tangente no que trata à criação de todas as coisas. Agora, a definição de Deus, do ponto de vista da Bíblia, nós temos mais algumas coisas para falar, mas eu não vou levar muito tempo, tá? Estamos quase no final. A definição de Deus do ponto de vista da Bíblia, acredita-se que seja impossível dar uma definição exata da ideia de Deus. Definir significa limitar, requer a inclusão do objeto numa determinada classe e a indicação das suas características diferenciadoras em relação a outros objetos dessa mesma classe. Uma vez que o Deus da Bíblia é único, comparável, como diz também Isaías 40, 5, que importa refutar aqui e contextualizar Isaías 40, 25, diz o seguinte: a quem, pois, me farei semelhante para que seja semelhante, diz o Santo. Então não há nada semelhante a Deus, não há uma forma de o comparar. Então não há categoria abstrata universal do divino. Os estudos de religiões comparadas mostram que Deus é, de facto, concebido das mais variadas maneiras. As tentativas de formular uma definição geral que englobe todos os conceitos do divino, tal como quis Anselmo, por exemplo, não Anselmo Ralph, mas o outro Anselmo, com o seu argumento sobre o ser do qual não é possível pensar nada maior, ou o ser supremo. Não transmitem boa parte das características do Deus das Escrituras. Em vez de uma definição geral de Deus, portanto, a Bíblia apresenta descrições dele conforme Deus se revelou. Tais descrições são comunicadas por meio de declarações expressas, bem como por meio dos vários nomes através dos quais Deus se identifica. Fundamental para a natureza de Deus, conforme a descrição bíblica, são as verdades de que ele é pessoal, espiritual e santo. Então, além desses patamares, nós não conseguimos ter uma ideia de quem Deus é, mas ele se revela por intermédio da sua palavra, é isso que nós estamos a dizer aqui, e que através dos seus nomes, que dependendo do conceito da nossa análise, pode ser superior a 30 nomes, ok? Nós temos então características de quem é Deus, ou no que ele pode ser comparado segundo a sua revelação, ok? Então, características de Deus de acordo com os nomes apresentados na Escritura. Eu sou o que sou, Êxodo 30, 14. Jeová Jireh, o Senhor proverá, Gênesis 22, 13, 14, quando Abraão então fala de Deus proverá para si o cordeiro. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, desde 17, 15. Jeová Rafá, o Senhor que sara, de Êxodo 15, 26. Jeová Shalom, que é o Senhor é a nossa paz, em Juízes 6, 24. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, meu amigo íntimo, aquele que cuida de mim. Jeová Tzedek, o Senhor justiça nossa, de Jeremias 23, 6. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, 1 de Salmo, de Samuel, desculpem, capítulo 1, versículo 3. Jeová Shammah, o Senhor está presente, Ezequias 48, 35. Ezequiel, aliás, não Ezequias, Ezequiel. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, de Salmos 97, 9. Jeová Kadash, o Senhor os santifica, desde 31, 13. E ainda há mais nomes, só pusemos aqui alguns, tá? Sobre a definição de
Deus. Né? Vamos continuar. Deus é pessoal. Contrariamente a todo o conceito abstrato, neutro e metafísico, Deus das Escrituras é, antes de mais nada, um ser pessoal. Ele se revela pelos seus nomes, como já vimos ali em parte, sobretudo pelo grande nome pessoal de Yahvé. Eu sou o que eu sou. Êxodo 3:13, como nós vimos, capítulo 6:3 também identifica assim, em Isaías 42:8 também identifica eu sou o que eu sou. E no ápice da revelação na pessoa de Jesus, que é Deus encarnado, como diz em João 1,14, ele sabe e deseja de maneira consciente, de acordo com o nosso conceito de personalidade. Ou seja, ele vem sobre uma ênfase que nós consigamos compreender, pelo menos em parte. A centralidade da personalidade divina se observa pelo facto de que, embora seja o Criador e mantenedor de toda a natureza, nós o encontramos na Escritura, não como o Deus da natureza em primeiro lugar, mas como nas religiões pagãs, mas como o Deus da história, do controle e direção dos assuntos da humanidade. Nas nas religiões pagãs, existem vários deuses que fazem várias coisas. Quanto ao nosso Deus, que é o Deus da Bíblia, há apenas um Deus e ele criou todas as coisas, ele é o criador de tudo. O lugar central da aliança, por meio da qual ele estabelece um vínculo pessoal com a humanidade, é mais uma indicação da ênfase da Escritura na natureza pessoal de Deus. Em parte alguma, o caráter pessoal de Deus é mais evidente do que na descrição bíblica de Deus como Pai. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai, seu Pai e Pai Celestial, ou seja, o Pai de quem saiu todas as coisas, o Pai que gerou todas as coisas. Se Ele gerou a Cristo e todas as coisas foram geradas por Ele, e Cristo é gerado do Pai, assim como o Espírito, a natureza divina, eles são gerados três num, ok? Além da relação trinitária, que é isso que nós estávamos a falar agora, ser igual do Filho Divino com o Pai, em que certamente há traços pessoais, a paternidade divina aponta para os factos de que Ele é a fonte e sustento das suas criaturas, que se importa com elas de forma pessoal, como podemos ver em Mateus 5:45, Mateus 6:26, também no Sermão da Montanha, e de que é aquele a quem se pode apelar com confiança e fé. Sua natureza como Deus de amor que se dá a si mesmo só tem sentido se ele for pessoal, então Deus é pessoal. O caráter pessoal de Deus é descrito pela Escritura, tanto em termos masculinos como femininos. Isaías 66:13, por exemplo, diz o seguinte: hum, hum, só, hum, 66:13 diz que como alguém sua mãe consola, assim farei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Consolador, portanto, não trazendo aqui uma ideologia de género para com Deus, o Espírito da Consolação, o Espírito Santo tem essa função de que, como uma mãe consolar, não estou a dizer que é feminino, eu estou a dizer é como, semelhante a, não sendo feminino. Deus não tem sexo, à exceção de Jesus, que nasceu homem. Embora o masculino predomina, por exemplo, em pai, rei, senhor, juntamente com a utilização de pronomes pessoais exclusivamente masculinos, as escrituras ensinam claramente que a pessoa de Deus transcende tanto a masculinidade quanto a feminilidade. Todavia, como não há pronomes de pessoas neutros, os pronomes masculinos, juntamente com os nomes e as imagens predominantemente masculinas, também revelam verdades importantes sobre o Deus Criador, transcendente e Senhor soberano. A pessoa de Deus já foi colocada em dúvida em virtude do uso que fazemos da palavra pessoa que, no que se refere aos seres humanos. A pessoa humana tem limitações que permitem o relacionamento com outra pessoa e com ser pessoa significa ser um indivíduo entre indivíduos. Isso nos serve de advertência para que não antropomorfizados Deus erroneamente, ou seja, para não antropoformizamos Deus de forma errada. Biblicamente, ou seja, trazer
características humanas, né, para Deus de forma errada, como o filme A Cabana, para quem viu, Deus, se revela como uma mulher, tá? E esse, no fundo, é um grande erro, por assim dizer, interpretativo, do próprio filme, apesar de, muitos acharem que considerarem o filme muito bom. Biblicamente, é mais correto ver a pessoa humana de maneira teomórfica, isto é, uma réplica finita da pessoa divina infinita, como Gênesis capítulo 1, versículo 6, faremos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Historicamente, o conceito de pessoa deriva em grande parte da tentativa teológica de entender o significado de pessoa em relação aos três membros da Trindade e a pessoa una de Cristo como Deus e homem ao mesmo tempo. Apesar de incompreensibilidade da pessoa sobre-humana de Deus, as Escrituras o retratam como uma pessoa real que se dá num relacionamento recíproco conosco. O conceito bíblico da pessoa divina refuta todas as ideias abstratas e filosóficas de Deus como mera primeira causa ou primeiro motor, bem como todo o conceito naturalista panteísta. As comparações modernas de Deus com relações pessoais imanentes também são rejeitadas e consideradas inadequadas. Imanente significa Deus presente, ok? Deixa eu ver se há muito aqui ainda. Deus é espiritual, ok. Vamos já terminar. Deus é espiritual, ok? As Escrituras dizem que Deus é espírito, que denota basicamente vida e poder. João 4:24. A sua natureza descrita de várias maneiras, Deus é espírito, né? É isso que diz. Descrita de várias maneiras aponta para a realidade de Deus como poder absoluto e doador da vida. A fragilidade das forças deste mundo, inclusivamente dos homens e dos animais, que são tão somente carne, é contrastada com Deus, que é espírito. Isaías 31:3 diz exatamente isso, 40 também, capítulo 40, versículo 6 e 7. Como espírito, Deus é Deus vivo. Ele é dono de uma vida eterna em si mesmo. 39:9 e João 5:26. A matéria é ativada pelo Espírito, mas Deus é Espírito puro. Ele é vida na sua plenitude. Como tal, Deus é a fonte de toda a forma de vida. Ok? Como diz aqui estes textos que agora já não vamos abrir para terminar. Pois, entretanto, se quiserem, vamos voltar na próxima aula a falar sobre este tema. Bem, só terminar aqui. A natureza espiritual também impede toda e qualquer limitação de Deus derivada de uma concepção materialista. Por esse motivo é que as imagens de Deus são proibidas, como no Antigo Testamento, ele não, e no Novo também. Ele não pode ser circunscrito a nenhum lugar específico a ser de algum modo submetido ao controle humano como se fosse um objeto físico. Ele é poder vivo, invisível, transcendente, de quem todos derivam a existência. Amém? Vamos ficar por aqui, já são 7:12. Apesar da aula estar boa, pelo menos para mim, eu estou extremamente motivado. Eu amo muito esta parte. Esta é a parte da teologia, das doutrinas que eu fico bastante entusiasmado, ok? Mas também, não somente estamos a falar de muita coisa, eu estou a falar muito rápido, também pode causar problemas na interpretação, mas quero ah, vou fazer o PDF e vou enviar no grupo PDF para vocês poderem rever outra vez a aula e poderem se alimentar disso. Então, para a próxima aula, nós vamos voltar ao Deus espiritual, ok? E terminar este tema que ainda há muito a falar, inclusivamente, então, apetrechando-nos dos textos bíblicos. Amém? Vou pedir a alguém que ore. ah, alguém gostaria de orar? Alguém quer se ofertar para orar? Ninguém mesmo. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus, Sheila. Obrigado. Amém.
Senhor Deus, nós queremos te louvar, meu Pai querido. Muito obrigada, Deus querido. Obrigada, Pai amado, por esta manhã maravilhosa, Senhor. Obrigada, Deus querido, por começarmos nosso dia, Deus amado, desfrutando da tua palavra, Senhor. Desfrutando, Senhor, do teu conhecimento, Pai querido. Muito obrigada, Senhor amado. Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre a nossa mente, Pai querido, para que possamos aprender de Ti, Senhor, para que possamos, Senhor amado, ter uma teologia saudável, Senhor amado, em nossa mente, meu Deus querido, e que esse ensino, Senhor, venha trazer cura, Senhor, para a nossa vida, Senhor, para a nossa mentalidade, Senhor, porque nós precisamos ter a mente de Cristo, Pai. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que a tua palavra, Senhor, fique gravada em nosso coração, Senhor, e nos dá discernimento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender, Senhor. E o que muitas das vezes não compreendemos no momento, Senhor, vai nos ensinando, Pai querido, vai nos ajudando, Pai, vai nos despertando, Senhor, para o conhecimento de Ti, Senhor. Oh, Jesus, porque Tu és a verdade, Senhor. E é a partir, Senhor, de Te conhecermos mais um pouco, meu Deus, é que vamos sendo libertos, Senhor, vamos sendo curados, meu Senhor amado, e que todo dogma caia por terra, Senhor, tudo que venha, Senhor amado, enxertar alguma coisa na tua palavra, Senhor, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que tudo, Deus querido, que for de religiosidade, Senhor amado, Deus querido, que tudo que for de legalismo, Senhor, religioso, Senhor, que caia por terra, Senhor, nos cura, Jesus, e nos ensina, Senhor, a tua palavra. Assim, meu Deus, abençoa cada filho teu, cada filha, cada irmão, Senhor amado, que tem perseverado, meu Deus. Tem dias que são difíceis, meu Senhor, mas estamos aqui perseverando, meu Pai, na tua presença, Senhor. Deus, eu também abençoa o pastor Igor, Senhor amado, a sua casa, sua família, Senhor amado, e muito obrigada pela disposição, Senhor, e pelo amor dele, meu Deus querido, pela tua palavra, Senhor, e pela disposição, Senhor, e pelo compromisso, Senhor, de nos ensinar, Pai. Muito obrigada. Nos dê um dia de paz, de comunhão contigo. Leve os teus filhos e filhas ao trabalho em paz. Abençoa, meu Senhor amado, cada um no seu trabalho. E aqueles que ainda não têm trabalho, Senhor, abre portas, Senhor. Abre portas de emprego e abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa o teu povo, Senhor. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, meus queridos, eu vou já fazer os PDFs para lançar aí. Vai ficar gravado no YouTube também, podem ver e rever, pegar nos PDFs, ok? E continuar a estudar mais um pouco. Vou já enviar com a última aula, ou melhor, com a aula completa. E, meus queridos, esta é a parte que eu fico mais entusiasmado. Deus abençoe a todos. Vemo-nos na quinta-feira no discipulado. Um forte abraço a todos e até logo. Deus abençoe. Maravilhoso dia. Até logo.